Está no ar mais uma edição do Mercado da Bola, e hoje é dia de revermos as últimas e principais transferências confirmadas nesta última semana, tanto aqui no Brasil quanto no futebol internacional. Então, sem muita enrolação, porque tem várias contratações, já deixe o seu like e inscreva-se aqui no canal se for novo e curtir o conteúdo. Agora chega de enrolação e vamos ao que interessa. Começando pelo Brasil, o Paysandu anunciou o meia equatoriano Juan Casares, que chega do Santos. O Goiás confirmou o centroavante Edu, que estava no Cerro Porteño do Paraguai. Avaí confirmou o atacante Cassiano, que chega do Estoril Praia de Portugal e assinou até meados de 2026. O volante Ricardo Riller, de 30 anos, é o novo reforço do Vitória e chega do Al Fayha da Arábia Saudita. Botafogo anunciou a contratação do volante Alan, que deixa o Al Wahda. O jogador assinou até 2026. O Botafogo anunciou ainda o atacante Igor Jesus, que chega do Shabab Al-Ahly e assinou por 4 temporadas. Por fim, o Botafogo anunciou ainda o atacante argentino Thiago Almada, de 23 anos. Ele assinou até 2029 e custará 19 milhões e meio de euros junto ao Atlanta United da MLS. Bahia confirmou o lateral esquerdo Iago, que chega do Augsburg da Alemanha e assina até 2028. Já o Cruzeiro anunciou o volante Wallace, de 29 anos. Ele assinou por 3 anos e deixa o Udinese por 6 milhões. A Raposa oficializou ainda o atacante Lautaro Dias, que chega do Independiente Del Valle por 2,7 milhões e assina até 2028. Internacional anuncia contrato em definitivo do zagueiro Vitão, que deixa o Shakhtar Donetsk e assina sem custos até 2026. O Colorado anunciou ainda a compra do meia Thiago Maia, que deixa o Flamengo por 4 milhões. Corinthians anunciou o goleiro Hugo Souza, de 25 anos. Ele chega emprestado junto ao Flamengo até o fim do ano e com taxa de 200 mil euros, além de uma opção de compra. Atlético Mineiro oficializou o zagueiro Lianco, de 27 anos, que deixa o Southampton por 4 milhões e meio e assina até 2028. Na Argentina, o River Plate confirmou o empréstimo do zagueiro Federico Gattoni, de 25 anos, junto ao Sevilla. Ele fica por 1 ano com opção de compra vinculada. O River Plate confirmou ainda o goleiro Conan Ledesma, de 31 anos. Ele deixa o Cádiz da Espanha por 3 milhões. Já o Boca Juniors anunciou o atacante Bryan Aguirre, junto ao News Old Boys, a troco de 4,6 milhões. Já o centroavante Milton Jiménez também assinou com o Boca, mas deixa o Banfield da Argentina a troco de 3,7 milhões. O São Lourenço anunciou o centroavante Francisco da Costa, de 29 anos. O brasileiro chega sem custos do Bolívar da Bolívia. Já o Nacional do Uruguai anunciou o zagueiro Sebastián Coates, que assinou até 2025 após deixar o Sporting de Portugal. No México, o Cruz Azul anunciou o lateral direito Jorge Sánchez, de 26 anos. Ele chega do Ajax da Holanda por 3 milhões. O Al Ain dos Emirados Árabes Unidos anunciou o zagueiro Marlon, que chega sem custos do Shakhtar Donetsk. Ele estava emprestado ao Fluminense. O Corfacan, também dos Emirados Árabes Unidos, anunciou o meia Matheus, de 30 anos. Ele chega sem custos do Farense de Portugal. O lateral esquerdo Ruben Vinagre foi emprestado ao Legia Varsóvia da Polônia, oriundo do Sporting. O atacante William José deixa o Real Betis e reforça o Spartak Moscou da Rússia por 2 milhões. Marco Piaca trocou de clube na Croácia e assinou com o Dinamo de Zagreb por 2 anos, deixando o Rijeka por 1,5 milhão. Raul Torrent também foi confirmado no Dinamo. O defensor espanhol assinou até 2028 e chega do Granada da Espanha. O Olympiacos da Grécia confirmou o meia espanhol Dani Garcia, de 34 anos, que chega do Atlético de Bilbao. Após empréstimo, Saglar Soyuncu assinou até 2027 com o Fenerbahçe da Turquia. Ele deixa o Atlético de Madrid por 8 milhões e meio. Michy Batshuayi trocou de clube na Turquia. O centroavante belga de 30 anos assinou com Galatasaray até 2027 e deixa o Fenerbahçe. Koaib Drewek assinou até 2029 com o PSV Eindhoven da Holanda. O ponta de 22 anos deixa o Excelsior, também da Holanda, por 3 milhões e meio. Chegando em Portugal, onde o Santa Clara confirmou o empréstimo do atacante Rodrigo Varanda, junto ao América Mineiro. Já o Boa Vista anunciou o empréstimo do meia-atacante Bruninho, que chega do Atlético Mineiro. O Benfica anunciou o atacante grego Vangelis Pavlidis, que deixa o AZ Alkmaar da Holanda por 18 milhões e assinou até 2029. O time português anunciou ainda o meia Leandro Barreiro, de 24 anos. Ele chega sem custos do Mainz da Alemanha e assina até 2029. O América Mineiro confirmou a venda do zagueiro Gustavo Marques, de 22 anos, ao Benfica, a um custo de 1 milhão.
Já o Porto confirmou o lateral Caio Henrique de apenas 18 anos, que chega do Corinthians até 2029 por valores não divulgados até o momento. Zeno de Bast é reforço confirmado no Sporting até 2029. O defensor belga de apenas 20 anos chega do Anderlecht da Bélgica a troco de 15 milhões e meio. Chegando na Alemanha, onde o Augsburg contratou o ponta Yusuf Kabadai de apenas 20 anos. Ele chega do Bayern Ele custou 900 mil euros e deixa o Bayern. Mais um reforço confirmado no Augsburg é Steve Mounier. O centroavante de 29 anos deixa o Stade Brest da França. Já o Bochum contratou o meio-atacante Danny de Witt, de 26 anos. O holandês deixa o AZ Alkmaar. O Mainz confirmou o volante japonês Kaishu Sano, de 23 anos. Ele assinou até 2028 e deixa o Kashima Antlers do Japão por 2 milhões e meio. O Bayern exerceu a opção de recompra do atacante Arminio Sieb, de 21 anos, junto ao Greuther Fürth por 1 milhão e meio. Porém, ele foi emprestado ao Mainz pelas próximas 2 temporadas e com opção de compra vinculada, e novamente com uma opção de recompra. O time bávaro anunciou ainda o atacante Mike Wallace, de 22 anos. O francês assinou até 2029 e deixa o Crystal Palace a troco de 53 milhões. Na França, o Lyon confirmou a compra do meia Orel Mangala, que estava emprestado junto ao Nottingham Forest. O belga custou 23 milhões. O Lyon confirmou ainda o zagueiro Moussa Niakate até 2028. Ele chega também do Nottingham Forest a troco de 31,9 milhões. O promissor ponta Ernest Nuamá, de apenas 20 anos, foi comprado pelo Lyon a troco de 28,5 milhões e deixa o Molenbeek da Bélgica. Por fim, o Lyon anunciou ainda o lateral esquerdo Abner, de 24 anos. Ele chega do Real Betis por 8 milhões e assina até 2029. O Stade Brest anunciou o zagueiro Julien Le Cardinal pelas próximas 3 temporadas. Ele deixou Lens por 1,7 milhões. O Rennes confirmou o zagueiro Mohamed Jawaabi, de 22 anos. Ele deixa o Amiens por 1 milhão. O Nantes confirmou o centroavante Tino Kadewere, de 28 anos, até 2027. Ele chega sem custos do Lyon. O centroavante Mati Zablini também reforça o Nantes e assina até 2028. O jovem de 21 anos deixa o Rennes por 10 milhões. O meia Ismael Koné foi anunciado pelo Olympique de Marseille até 2029. O jogador de 22 anos deixa o Watford por 12 milhões. Lilian Brassier, zagueiro de 24 anos, foi emprestado com opção de compra ao Marselha, proveniente do Stade Brest. O Nice anunciou o meia Tanguy Ndombele, de 27 anos. Ele chega sem custos do Tottenham e assina por 2 anos. O jovem meia Ethan Mbappé assinou com o Lyon por 3 temporadas. Ele chega sem custos após deixar o PSG. Já na Itália, o Hellas Verona confirmou o centroavante Daniel Mosquera, que chega do América da Colômbia, por 600 mil. A Udinese contratou o jovem centroavante Damian Pizarro, de apenas 19 anos. Ele chega do Colo-Colo do Chile por 13 milhões e meio. O Como anunciou o zagueiro Alberto Docena, de 25 anos, que foi comprado junto ao Cagliari por 8 milhões. Louhun Chaouana assinou até 2029 com a Lazio. O belga de 20 anos chega da Salernitana por 8 milhões. Mais um confirmado na Lazio é o meia Fisayo Dele Bashiru, de 23 anos. Ele pertence ao Hatayspor da Turquia e foi emprestado com obrigação de compra ao fim do vínculo. Já o Bolonha confirmou o lateral esquerdo Juan Miranda, que chega sem custos e assinou até 2027, proveniente do Betis. A Atalanta confirmou o empréstimo do meia Nicolo Zaniolo, de 25 anos, junto ao Galatasaray da Turquia. O contrato prevê ainda uma obrigação de compra em metas. Já a Roma confirmou o jovem lateral direito Buba Sangaré, de apenas 16 anos, que foi comprado junto ao Levante da Espanha a troco de 1 milhão e meio. A Juventus anunciou o empréstimo do goleiro Michele Di Gregorio, de 28 anos. Ele deixa o Monza com taxa de 4 milhões e meio de euros e uma obrigação de compra fixada em metas. Zielinski assinou até 2027 com a Inter de Milão. O meia de 30 anos chega sem custos do Napoli. Bom, já vimos muitas transferências, mas ainda temos do futebol espanhol e do futebol inglês. Antes de tudo, se você está gostando do vídeo, já fortalece com o seu like e comente a sua opinião. Chegando na Espanha, onde o Alavés anunciou o ponta argentino Tomás Konechny, de 26 anos. Ele deixa o Godoy Cruz da Argentina por valores não divulgados. O Granada anunciou a compra do goleiro Lucas Zidane junto ao Eibar por 500 mil euros e assina por 3 temporadas. O Rayo Vallecano contratou o jovem zagueiro Pelayo Fernandes, de 21 anos. Ele deixa o Barcelona e assina até 2028.
O Villarreal confirmou o goleiro Diego Condé, de 25 anos, que deixa o Leganés, por 4 milhões. Pape Gueye, de 25 anos, também reforça o Villarreal. O volante chega sem custos do Olympique de Marselha. O Getafe anunciou o ponta Peter Federico, de 21 anos. Ele assinou até 2028 e deixa o Real Madrid por valores não divulgados. Já o Real Betis confirmou o Guilherme Fernandes. O goleiro de 23 anos deixa o Estrela Amadora de Portugal e assina por 2 anos. O ponta Iker Losada também reforça o Betis e assina até 2029. O jogador de 22 anos deixa o Racing Ferrol, também da Espanha, a troco de 1,8 milhão. O Mallorca contratou o ponta japonês Takuma Asano, que chega sem custos do Bochum da Alemanha. O Mallorca confirmou ainda o lateral direito Mateu Morey, de 24 anos. Ele assina por 1 ano e deixa o Borussia Dortmund sem custos. Chegando no futebol inglês, onde o Leicester City anunciou o meia Michael Golding, de apenas 18 anos. Ele assinou até 2028 e foi comprado junto ao Chelsea por quase 6 milhões. O centroavante Iliman Ndiaye, de 24 anos, é reforço do Everton por 5 anos. Ele deixa o Olympique de Marselha por 18 milhões e meio. O Southampton oficializou o zagueiro Charlie Taylor, que chega sem custos do Burnley. Mais um confirmado no Southampton é o zagueiro Ronnie Edwards, de 21 anos. Ele assinou até 2028 e custou 3 milhões e meio. O Southampton confirmou ainda o zagueiro Nathan Wood, de 22 anos. Ele deixa o Swansea também por 3 milhões e meio. O meia japonês Daichi Kamada, de 27 anos, foi confirmado no Crystal Palace pelas próximas 2 temporadas, após deixar a Lazio. O Brighton confirmou a contratação do holandês Mati Wijfer, com contrato até 2029 e que deixa o Feyenoord a um custo de 30 milhões. Armário Cozier do Berry, de apenas 19 anos, assinou sem custos com o Brighton até 2028, após deixar o Arsenal. Já o Newcastle anunciou o goleiro John Ruddy, que assinou por 1 temporada e chega sem custos do Birmingham. O Newcastle também anunciou o lateral esquerdo Lewis Hall, de apenas 19 anos. Ele estava emprestado, mas foi comprado junto ao Chelsea por 33 milhões. O West Ham contratou o zagueiro Max Kilman, de 27 anos. Ele deixa o Wolverhampton por 47 milhões e meio e assina até 2031. O Chelsea anunciou a contratação do atacante Mark Gill, de apenas 18 anos. O time inglês pagou a multa rescisória de 6 milhões junto ao Barcelona. Kiernan Disbury Hall assinou até 2029 com o Chelsea. O meia de 25 anos deixa o Leicester por 35 milhões e meio. O Wolverhampton confirmou o empréstimo do atacante Jorgen Strand Larsen, que chega emprestado junto ao Celta de Vigo da Espanha com opção de compra. O empréstimo tem um custo de 3 milhões. O Wolverhampton anunciou ainda o lateral direito Pedro Lima, de apenas 17 anos. Ele deixa o Sport por 10 milhões e meio de euros. O Tottenham contratou o meia Archie Gray, de apenas 18 anos. Ele deixa o Leeds United por 47 milhões e assina até 2030. Joey Rodon, zagueiro de 26 anos, fez o caminho inverso e assinou com o Leeds United por 11,8 milhões, com contrato válido até 2028. E para fechar então, o Arsenal ativou a opção de compra do goleiro David Raya, que deixa o Brentford a um custo de 32 milhões. O contrato é de longa duração. O vídeo de hoje então fica por aqui. Tivemos muitas contratações. Deixe aqui nos comentários quais delas você mais gostou. E claro, se você gosta desse conteúdo e quer que eu continue trazendo toda segunda-feira, já fortalece com o seu like e deixe um comentário avaliando o vídeo, seja de forma positiva ou negativa. Meu muito obrigado à presença de cada um de vocês, eu desejo a todos uma ótima semana e a gente se encontra ainda hoje em uma edição do Mercado da Bola. Um forte abraço!